Imagina o seguinte cenário: você é um infoprodutor, ou seja, você vende um curso, uma videoaula, uma mentoria, uma comunidade, ou seja, você vende produtos online de informação. E aí você está procurando saber quem é o seu cliente ideal. Ou seja, está na dúvida: para quem eu vendo? Será que esse cliente vai querer comprar o meu produto? Será que esse é o cliente ideal com quem eu quero trabalhar pelos próximos 5, 10 anos da minha vida? Como é que eu escalo isso? Será que é possível fazer isso? Ou seja, nesse vídeo você vai descobrir como que eu fiz para poder descobrir os meus clientes ideais, meu tipo de cliente ideal, como que você também pode, se você tem clientes ou não, mas se tiver, te garanto já te adianto que vai ser mais fácil. Mas mesmo você não tendo hoje nenhum cliente ideal, está na dúvida quem é seu cliente ideal, você vai conseguir também com essas estratégias que eu vou te passar que eu usei para mim. Estou usando para mim e estou usando também com os meus clientes que ficaram também com essas dúvidas e, de forma definitiva, resolveram esse problema. E no final você vai aprender também como que você ajusta o foco disso para poder maximizar os seus resultados e, é óbvio, vender mais cursos, mentorias e comunidade. Meu nome é Celso Carvalho e aqui ajudo você que é infoprodutor, que vende cursos, mentorias, comunidade, que vende o seu conhecimento através da internet, vender mais produtos, mais cursos, mais mentorias através da criação de conteúdo como esse. Um conteúdo estratégico para que você alcance o seu cliente ideal. E é claro, ele compre mais de você. Eu não sei se você está passando por esse problema, mas eu conheço muitos infoprodutores e alguns até foram meus clientes que passam por esse problema, que é a dúvida de quem é o cliente ideal. Se você não conhece esse termo, é muito usado em marketing, né? Que é o ICP em inglês, ou PIC, né? Em português, que é perfil ideal de cliente, ou perfil de cliente ideal, então chama de PCI. O que importa é quem é a pessoa que você vai trabalhar, quem é essa pessoa que vai ser o seu produto feito exatamente para ela, que vai casar com ela. Essa definição de perfil de cliente ideal, ele é muito importante. Ela está alinhada com outro processo que a gente chama de posicionamento. Não adianta você ter um excelente posicionamento, mostrar aqui o que você faz, se o público com o qual você está oferecendo seu produto não bate com esse posicionamento seu. A gente chama isso de fit, que é outro termo em inglês que quer dizer conexão. Tem que bater, vamos dizer assim, tá? Então não adianta você ter um ótimo, excelente produto, curso, mentoria, comunidade, se o cliente ao qual você está direcionando a sua oferta, o seu conteúdo, não está batendo. Isso é o que acontece. Você tem um ótimo, talvez até um excelente produto ou serviço, mas o seu cliente não está conseguindo entender isso, porque você, na hora de criar seu conteúdo para poder alcançar esse cliente, você não consegue falar a língua dele. Por quê? Porque você não sabe, muitas das vezes, qual é o seu perfil de cliente ideal. E o que acontece é que, muitas das vezes, ao fazer isso, você, às vezes, até percebe que tem pessoas interagindo com o seu conteúdo, seja no YouTube, seja no Instagram, só que essas pessoas não convertem, ou seja, não vai lá na sua página de venda, não entra lá no seu checkout e não compra, ou o número é muito pequeno comparado ao número de interações que você tem. E eu posso te garantir que você não é o primeiro nem o último a passar por isso. Pra vocês terem uma ideia, existe uma pesquisa da HubSpot, que é um grande marketplace aí de conteúdos para a nossa área de criação de conteúdo para venda de produtos online, como curso, etc., que diz que 61 dos profissionais de marketing, ou seja, infoprodutores como você e eu, que querem vender aqui seus produtos online, cursos, mentorias, etc., têm problema na geração e conversão de leads através dos conteúdos. E imaginam qual é a causa disso. É a falta de clareza do cliente ideal, ou seja, na hora deles criarem um conteúdo, eles não conseguem transmitir uma necessidade, uma solução, uma linguagem que toque realmente na necessidade real do seu cliente ideal. E como é que eu fiz, então, para definir o meu cliente ideal? No início, eu fui pela demanda. Então, tem uma demanda, tem uma oferta. Tinha no início várias pessoas que queriam editar vídeos deles, né? E aí eu comecei como editor de vídeo. Ou seja, as pessoas precisavam, produziam conteúdo e eles precisavam de alguém para poder editar aquele vídeo. Então, demanda e oferta. Então, demanda é uma das maneiras de você começar a definir, talvez, o seu perfil de cliente, pelo menos. Não o ideal, necessariamente, tá? Porém, com o passar do tempo, eu comecei a perceber que meus clientes têm uma necessidade mais profunda do que simplesmente editar vídeos. Foi quando, então, eu comecei a oferecer, a identificar, e aí segue a primeira dica para você. Eu comecei a identificar que alguns clientes não tinham dificuldade de editar, achar pessoas para poder editar vídeo. O problema deles era na gravação. Ou seja, eles mandavam para mim um período de tempo, alguns números de vídeo. Depois chegava um tempo, eu falava, e aí? Passou um mês, e aí nada, não tem mais vídeo. E aí eles sempre vinham com algum tipo de resposta padrão. Tipo, não tô com tempo. Ou então, em breve eu mando, tá na correria e tal. Só que, com um princípio que eu tenho de atendimento, que é como eu posso te ajudar, eu me prontifiquei a
me colocar à disposição dele. Então aqui vai a primeira dica para você. Se coloque como um ajudante do seu público. Então comece a entender, faça uma pesquisa com ele, mas de forma prática. E às vezes você não precisa ir atrás de novas pessoas. Às vezes com os próprios clientes que você já tem na sua base de dados, você pode fazer uma pesquisa com eles e entender qual é a real necessidade deles, o que eles realmente precisam. E aí eu comecei então a perguntar como que eu posso te ajudar a facilitar esse processo de gravação seu. E aí as pessoas começaram a colocar dor por trás da dor. E no caso deles eram muitas, né? Entre elas, por exemplo, a dificuldade de criar roteiros, a dificuldade de tirar um dia, um horário, um tempo do seu dia da rotina para gravar. E a rotina de um infoprodutor é realmente puxada, e eu sei disso não só por mim, mas pelos meus próprios clientes também. E além disso também outros fatores como, por exemplo, crenças limitantes, né? Será que eu estou fazendo um vídeo certo? Será que esse vídeo está bom? Será que meu cliente vai me ouvir? Será que a câmera é essa melhor? Será que o áudio está legal? Será que essa é a edição perfeita e tal? Será que os outros vão falar? Síndrome do impostor, tem tantas outras informações, motivos pelos quais eles não estavam gravando aquele vídeo. Quando eu consegui identificar isso, eu criei soluções daquilo, claro, que eu tenho domínio para levar para ele. E aí foi quando surgiu, então, o meu posicionamento como estrategista de conteúdo. Então veja, surgiu uma necessidade de um cliente, eu me posicionei para poder trazer soluções para ele baseado na minha experiência comigo mesmo e também com os meus outros clientes, e ali surgiu um novo posicionamento meu. Só que com esse novo posicionamento surge também o quê? Um novo tipo ideal de cliente. Então agora o meu novo tipo ideal de cliente não era só aquele infoprodutor que queria gravar um conteúdo lá de forma genérica e eu simplesmente editar. Agora não, agora eu queria ajudar ele a ir mais profundo. Para isso eu teria que entender o posicionamento dele, como é que funcionava o funil de conteúdo dele, como é que os roteiros dele estavam alinhados com aquela marca dele, e principalmente se o roteiro dele estava alinhado com o perfil ideal de cliente dele. E muitas das vezes eu encontrei problemas disso. Às vezes não era posicionamento, às vezes era. Às vezes não era só roteiro, às vezes eram. Mas muitas das vezes era também, principalmente, a definição de cliente ideal. Então, ao descobrir, vamos dizer assim, o meu tipo de cliente ideal, hoje eu consigo facilmente identificar o perfil ideal de cliente dos meus clientes. Então isso facilita não só para ele atingir esse tipo de cliente ideal, como vender mais, e facilita o meu trabalho também, que ajuda ele nesse processo de vender mais, achando o público certo e colocando a linguagem do conteúdo dele para atingir esse público certo, logo você consegue vender mais. Então, ou seja, no meu caso foi mais fácil, vamos dizer assim, né? Porque eu já tinha alguns clientes, então baseado nesses clientes eu consegui fazer uma pesquisa, identificar qual era a verdadeira dor deles, e identificar aí uma nova demanda, vamos dizer assim, oculta, e aí eu criei um novo posicionamento baseado nisso, eu criei também o meu perfil de cliente ideal, ou seja, o meu perfil de cliente ideal hoje não é qualquer pessoa, eu não tenho que obrigatoriamente atender todo mundo, tá? No início é meio que normal, a gente vai poder atender vários tipos de pessoas. Repito, cliente ideal não quer dizer que sejam todos os seus clientes, a gente vai ter uma espécie de cliente score, vamos dizer assim. Não que um cliente seja mais importante que o outro, não é isso. Mas dentro de uma definição de um perfil ideal de cliente, sim, você tem que ter uma categoria clara para definir esse tipo de cliente ideal é o melhor para mim, é o que mais traz retorno, é o que eu mais gosto de trabalhar, é o que mais traz venda. E esse aqui não necessariamente é o que eu mais gosto de trabalhar, até compra, mas a dificuldade dele, o processo dele de compra é muito maior do que, por exemplo, desse daqui. E isso não quer dizer necessariamente algo ruim. Às vezes você tem um cliente que tem um tempo de compra, até a compra é maior, mas ele tem um retorno maior. E às vezes você tem um cliente que a compra é menor, o tempo de compra, mas o retorno é menor. Então você tem que avaliar cada caso e junto, baseado com todas essas informações, pesquisa com seus clientes atuais, fazer pesquisa no mercado, avaliar quem são os seus clientes, quem que você gosta mais de trabalhar, isso também influencia. Às vezes você tem um perfil de cliente que não bate muito com da fit, né, como eu repito, com aquilo que você faz, e aquilo que você gosta de fazer no seu dia a dia, já que eles fazem. Então, hoje eu consigo atender meus clientes de edição, mas hoje eu consigo mais profundamente atender eles na pré-produção, vamos dizer assim, né? Do produto ou serviço dele que ele está oferecendo. Então, eu consigo entender, por exemplo, quem ele faz, o posicionamento dele, o tipo de cliente ideal dele. Então, a gente faz todo um processo de análise para entender quem ele é, o que ele faz, quem ele ajuda e como. Então, todo esse processo a gente faz mais profundo. Então, eu, particularmente, gosto mais dessa parte estratégica do que a parte operacional de edição de vídeo. Tanto é que depois que eu defini esse cliente ideal meu, onde eu consigo trabalhar mais com infoprodutores, pessoas que já estão vendendo um produto online, como um curso, uma mentoria, né, ou querem alcançar esses clientes, eu prefiro trabalhar mais nessa parte estratégica para ajudar ele na criação de conteúdo para alcançar esse cliente ideal para vender mais produtos online do que, por exemplo, um negócio local.
como eu já trabalhei, por exemplo, no passado, ou até mesmo um prestador de serviço que quer trazer clientes, como eu também já fui, quando na época eu fui dono de barbearia, foi assim que eu comecei no digital. Então, hoje a gente trabalhar com um cara igual a mim no passado, que é um dono de uma barbearia, um prestador de serviço que quer atrair clientes locais para o negócio dele, eu prefiro muito mais trabalhar, eu gosto muito mais de trabalhar, faz mais fit para mim, infoprodutores, pessoas que querem vender cursos, mentorias como eu faço, comunidades, ou seja, acesso digital. Eu me identifico mais com esse mundo do digital do que com o mundo analógico, vamos dizer assim. Tá? E tá tudo bem. Eu já tive época na minha vida que eu atendia prestador de serviço, eu fui uma dessas pessoas, né? Já teve época que eu só trabalhava com a parte operacional de edição e hoje eu prefiro trabalhar com essa parte estratégica antes da edição. A edição vai vir depois. E aí pode ser com a minha equipe, pode ser com qualquer outra pessoa, não tem problema. Mas se essa base antes não estiver estabelecida, de posicionamento, perfil de cliente ideal, estratégia de conteúdo, roteiro, produção, nada disso vai adiantar, tá? Então por isso que hoje eu prefiro me posicionar dessa maneira e foi assim que eu descobri qual é o meu cliente ideal. Ou seja, primeiro fazendo pesquisa com meus clientes mesmo, fazendo pesquisa de mercado, sabe, descobrindo entre os meus clientes que eu já atendo, qual deles que dá mais fit, qual deles que casam mais com a minha proposta de valor, para aquilo que eu posso oferecer de melhor de mim, vamos dizer assim. E eu percebi que essa parte estratégica, clientes, infoprodutores que vendem curso online, bate mais do que pessoas que vendem produtos, serviços físicos ou querem atrair clientes para um negócio local. Isso quer dizer que eu não tenho esse tipo de cliente? Tem, minha base hoje maior são desses clientes, perfil de cliente ideal. Quero com o tempo migrar totalmente para infoprodutores, pessoas que querem vender produtos e serviços. E isso é interessante você saber, porque querendo você percebendo ou não, a minha linguagem acaba falando com você, que é mais infoprodutor do que é o cara prestador de serviço. Porque os exemplos que eu dei aqui foi no seu caso. Entende? A importância de você saber quem é seu perfil de cliente ideal, porque na hora de você produzir um conteúdo como esse que eu estou produzindo, por exemplo, você vai falar diretamente com o seu público ideal, ou seja, você que é infoprodutor, e não você que é dono de um negócio local e tal. Agora, se você for desse tipo, tudo bem, então você se posiciona dessa maneira. Olha, eu sou um gestor de tráfego, um exemplo, né, para negócios locais e estou aqui para poder oferecer meu serviço. Então você vai falar com quem? Dono de negócios locais. Então isso que é interessante, você colocar o seu conteúdo alinhado a necessidade daquele cliente e com aquilo que você gosta de trabalhar. Então, se você ama trabalhar com isso, parabéns, segue em frente. Agora, se você não tem público para isso, você não ama trabalhar com isso, então eu recomendo. Primeiro, descubra quem você é, o que você pode entregar de melhor para essas pessoas, e depois descubra quem são essas pessoas que você pode entregar. Pode ser o caminho inverso também, tá? Mas quando você consegue alinhar os dois, logo tem demanda, oferta, e uma demanda boa que você gosta de trabalhar, uma oferta boa que você gosta de trabalhar, e aí casa, e aí você tem o seu trabalho aí de forma honesta, conquistando as pessoas, ajudando verdadeiramente as pessoas com vontade, com coração, assim como eu faço com meus infoprodutores queridos clientes ideais. E talvez aí você que é infoprodutor de vários nichos pode estar pegando essas informações assim e falar assim, Paulo Celso, mas beleza, e no meu caso, que sou infoprodutor que vendo curso para terapia, ou que eu vendo curso para mentores de mentores, ou que eu vendo curso para vendedores. Então, cada caso é um caso específico e num vídeo como esse, infelizmente, não tem como te ajudar de forma personalizada. E se for esse o seu caso, recomendo você conhecer a minha mentoria 1 a 1. Que são limitadas a apenas 10 vagas. No momento eu tenho 8. Então, se tem interesse de eu ver o seu caso, eu fazer esse diagnóstico para analisar seu conteúdo, funil, como é que está alinhado, todo esse processo para poder entender que se você está alinhado ou não, o seu posicionamento com o seu perfil de cliente ideal, como é que está seu roteiro, se está alinhado, se está tudo certinho, eu te convido a fazer um diagnóstico gratuito comigo. O link está na descrição para você concorrer a uma vaga. Quem sabe você pode ser orientado no 1 a 1 comigo. Lembrando, são só 10 vagas, eu já tenho 8, então aproveita e tenta lá falar comigo lá para a gente poder te orientar de forma personalizada para de vez, definitivamente, entender o que você faz e alinhar isso ao seu perfil de cliente ideal para que você finalmente consiga falar a linguagem do seu público, para que você atenda esse público de verdade, com o coração, com o melhor que você pode entregar e é óbvio, no final de contas, tudo isso você acabar vendendo mais. Então, se faz sentido para você, o link está na descrição para o seu diagnóstico gratuito. E o mais importante, se você gostou desse conteúdo ou conhece alguém que gostaria de conhecer esse conteúdo, ouvir isso que eu acabei de falar agora, primeira coisa, né? Vai lá, coloca o dedo aí no curte aí que ajuda o nosso trabalho, saber que tudo que a gente está fazendo aqui está alcançando você e você quer realmente saber mais, fora que alcança outras pessoas também que pode ser ajudado. É claro que se você conhece alguém que precisa desse conhecimento, pode apertar no botãozinho aí e compartilhar. Mas o mais importante que eu quero agora de você é o que eu te pedi agora. Vai lá no comentário e diz para mim qual é a sua dificuldade que você tem
de definir o seu perfil de cliente ideal. Porque dependendo do seu comentário, sua pergunta, eu posso fazer um vídeo exatamente com você, respondendo a sua pergunta específica. Mas de qualquer forma, eu respondo a todos os comentários, tá? Mas dependendo do contexto da pergunta que for feita, se for uma pergunta mais complexa, eu posso dar essa mentoria gratuita, vamos dizer assim, né? Onde eu vou ali gravar a resposta específica da sua dúvida. Então vai lá, aproveita, de graça. Escreve aqui no comentário aqui, Celso, minha dúvida sobre o perfil de cliente ideal é... E aí eu vou pegar e vou responder a sua pergunta no comentário e quem sabe pode até fazer um vídeo para você. E quando sair esse vídeo, clica no sininho para você ser notificado. Então vai lá, escreve lá no comentário que eu tô indo responder agora.